Ok, então depois de estudarmos o método GET, o método POST, agora nós vamos trabalhar em algo assim bastante importante, que é justamente a validação de dados. Vamos ver como que a gente pode validar dados. Nós vamos utilizar para isso as duas validações, do lado cliente e do lado servidor. Se você for trabalhar, eu vou novamente mostrar aqui, ó. Observa que aqui eu tenho o nome, eu tenho o endereço e tenho os outros dados. Então, se você for preencher um formulário e se a pessoa não colocar o nome, então que sentido tem esse formulário? Como é que você vai mandar alguma coisa para alguém se essa pessoa não tem nome, né? Então, para isso, você tem que impedir isso aqui, de alguma forma cancelando essa alteração ou dizendo para o usuário que ele precisa inserir algum valor dentro desse campo. E isso nós vamos utilizar através da validação do JavaScript. A vantagem de você fazer isso, trabalhando isso no lado cliente, no caso aqui, quando eu digo lado cliente, eu estou me referindo à própria aplicação. Então aqui nós vamos fazer essa validação aqui na própria aplicação. Isso serve para reduzir o tempo de espera, no caso do usuário, por uma resposta do servidor, porque ele vai procurar um nome no encontro, então isso ele já faz diretamente no próprio usuário. Isso serve para você, você também pode, nesse caso, você vai validar o nome sem precisar transmitir essas informações para o servidor, e com isso você vai evitar desperdiçar recursos no caso do servidor, uma vez que a validação é feita no próprio cliente. Só que se você fizer essa validação do cliente, usando, no caso, o JavaScript, a grande desvantagem disso é porque o seu código ele fica visível. O usuário vai conseguir visualizar o código. Basta ele vir aqui em exibir, código fonte, então ele vai conseguir visualizar, no caso, ó, tá aqui, ó, no caso aqui ele abriu diretamente no Notepad++, então, mas está aí, ó, todo o nosso código ele consegue visualizar. E isso, basta ele modificar a opção lá onde tem essa questão, e aí ele pode tirar, né, a validação e modificar aquela opção. Isso utilizando o JavaScript do lado do cliente. Então, como resolver esse problema então? Então, para resolver esse problema, você faz o seguinte: nós vamos validar os campos tanto no lado cliente quanto no lado servidor. Então, no momento que você impede de um usuário dele emitir os dados o nome do cliente, por exemplo, você faz isso no lado cliente. Aí, se alguém for, no caso, pegar esse formulário, como é que se diz? Essa página, então, mesmo que ele modifique isso, mas ele não tem como fazer isso no modo cliente, porque as instruções PHP não são visíveis no código-fonte do programa. Então, você valida no modo cliente e você valida no modo servidor. Assim, a sua aplicação fica um tanto quanto mais segura. É lógico que para segura na internet não existe nada, mas pelo menos fica mais difícil e não é qualquer pessoa que vai conseguir burlar ou pelo menos mexer no seu programa. Então, vamos fazer isso através do JavaScript. Então, vamos lá, vou pegar aqui esse programa aqui, é o programa 16. Cadê o programa 16? Não está aqui, né? Vamos então abrir o programa 16. Curso PHP. O exercício 16, está aqui ele. Ver se eu consigo... Cadê o exercício 16? Na verdade, estava aqui sim, porque estava escondido aqui. Então, está aqui o exercício 16. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é fazer a validação dos dados. Então, para isso, nós vamos criar uma função em JavaScript, e aí eu vou explicar para você como é que você faz. Então, aqui no read, nós vamos escrever a seguinte função. Primeiramente, nós vamos colocar a tag script. Aí aqui a language, isso quer dizer qual é a linguagem do script que você vai criar. Você vai colocar então JavaScript. Fechamos a tag. E aqui nós vamos fechar também. Opa! Nós vamos fechar o script.
script. Tá aí. Então aqui nós abrimos, ó, uma tag com o JavaScript, e aqui nós vamos fechar essa mesma tag. Nós estamos colocando isso no read, dentro da opção read do formulário. Olha, engraçado que o read aqui nem foi fechado. O read do formulário. Vamos então agora fazer isso. Então, nós criamos aqui o nosso script. Vamos criar uma função, uma function. Função, o conceito de função é praticamente a mesma para todas as linguagens de programação. Você sempre vai utilizar numa função a palavra reservada function. Você vai colocar então o nome daquela função. Eu vou chamar essa função de valida dados. Poderia ser qualquer valor. Vou colocar valida dados. E aqui eu vou colocar o nome do formulário, como sendo o nosso parâmetro, no caso, né? O formulário que eu vou utilizar essa função. Aqui vai ser o nosso bloco. Então tá aí, ó. Para você criar uma função, veja que não é diferente de você utilizar essa mesma função no PHP. Então eu criei, ó, o script, tem que colocar essa aqui a linguagem para você dizer qual é a linguagem, JavaScript, fechei aqui o script, aqui eu estou criando a função. Então essa função, o que ela vai fazer? Ela vai verificar, no caso se o formulário, ó, formulário, ponto. Quem é esse formulário? Formulário é o nome que vai ser passado aqui, ó. Então, formulário, ponto. Aí eu vou colocar o nome do campo que eu quero trabalhar. No caso, seria o nome, ó. Tá aqui o nome dele. O campo.nome. Se for igual a vazio, aí você vai fazer o quê? Você vai chamar uma mensagem de alerta, um alert, e dizer assim, ó, o campo nome, é obrigatório. Fechamos aqui. Ponto e vírgula. E aí vamos retornar essa função como sendo false. Aqui no caso, faltou só colocar aqui o value, né? Porque na verdade eu tenho que saber qual é o valor que ele quer. Então, qual é o value dele? Então, o valor dele, se for vazio, então faz isso. Aqui eu vou colocar o return igual a true. O que significa aqui colocar assim um return igual a true? Então, veja bem. Primeiro ele vai fazer a verificação. Deixa eu só colocar mais aqui a indentação para cá. Eu sempre gosto de colocar a indentação mais interna. Tá aí, ó. Aqui ele vai entrar nessa função, ele vai chamar essa função e vai verificar se o formulário, o valor passado no formulário, ponto nome, ponto value, se o valor dele é vazio. Se for vazio, ele vai chamar uma mensagem de alerta e essa mensagem de alerta vai dizer o nome é obrigatório e vai retornar o valor falso. Se porventura ele não entrar aqui nesse se, então ele vai retornar true. Se ele retornar true, então ele passa normal. O que é que muda agora? O que é que vai mudar? É que aqui no action, eu vou chamar o programa 11. Está aqui o programa 11. Né? Aqui no action dele, nós vamos chamar o programa 11. Vamos chamar o método post. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Ó, no evento click, no onSubmit, vai ser igual valida dados. E aqui qual é o formulário? Eu vou colocar o this, que é o próprio formulário. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo o seguinte, que o action dele, o action do formulário, ele vai chamar o programa1.php. Eu vou utilizar o método post. O onSubmit, eu estou dizendo o seguinte, que no evento clique do botão, ao clicar o botão enviar, ao clicar o submeter, ele vai chamar a função valida dados, está aqui, ó, função valida dados. Né? Se a função valida dados for true, então tudo bem, se não, ele retorna falso. Vamos executar isso aí para ver. Eu vou atualizar aqui, e aqui não deu certo. Então vamos ver aqui o que deu de errado. Está aqui a função, valida dados. Bem que realmente está errado. Ó.
Porque aqui no caso eu coloquei igual. Aqui no caso, como eu estou usando o PHP, o igual é 2 iguais. Então está aqui, vamos ver aqui. Outra coisa, né? Aqui também tem que ter o retorno. Retorno true. Então tá aí, ó. Aqui no caso, ó, o onSubmit vai retornar o valor do valida dados. Tá? Acredito que agora deva dar certo. Então qual foi o erro? Porque aqui eu tinha colocado o igual, somente um igual. E como eu estou no PHP, são dois valores iguais. Aqui então vai retornar, ó, entre aspas, retornar. Quer dizer, o onSubmit ele vai receber o valor, o retorno da valida dados. Se for false, então ele não executa. Se for true, então passa. Então é isso que está querendo dizer. Vamos atualizar aqui. E eu executando. Opa, continua errado. Vamos verificar o que deu de errado aqui. Gente, mais uma vez, erro de digitação, né? Olha como eu digitei o return. Então esses negócios aqui me perturbam. Vamos executar aqui agora. Observa que agora, ó, não passa. Ó. Por quê? Porque o campo nome é obrigatório, certo? Então o que acontece aqui? Quando você pressiona o botão, cadê o botão? Ó, quando você pressiona esse botão, ele então chama o formulário, a função action do formulário. Mas aí ele vai verificar o seguinte, ele chama primeiramente a função onSubmit no evento, ele vai pegar, vai chamar a função valida dados, e a função valida dados vai verificar qual foi o valor do retorno. Se o valor do retorno for verdadeiro, no caso se for true, então ele passa, se não, ele não passa. Aqui no caso eu vou digitar alguma coisa, e aqui é para ele passar. Ó, passou, certo? Então feito. Isso aqui mesmo você pode verificar também para o endereço. Ó. Para o endereço, vamos atualizar aqui. Ó, se eu executar, aqui no caso eu só vou colocar aqui o campo endereço. Aqui no caso o nome passa, mas o endereço não. Ó. Se eu colocar aqui o endereço e não colocar o nome, aí ele pede o nome. Então se eu colocar os dois, aí ele passa. Então assim que a gente trabalha, veja que é bem fácil, né, a gente trabalhar isso. Agora, quando se trata de, aqui ó, eu tenho aqui então, ó, observa aqui, ó, aqui alguém tem que ser marcado, né? Vamos supor que é obrigatório que alguém esteja selecionado, e você não selecionou nenhum. Então também nós vamos saber como tratar. Eu vou desmarcar aqui a opção Selected do Maranhão, justamente para, no caso, não ter nenhuma opção marcada. E vou também desmarcar aqui a opção, aqui o sexo feminino, também vou desmarcar. E vou fazer a seguinte validação agora, a seguinte verificação, né? Então, se o formulário ponto sexo então, para validar o sexo, nós vamos fazer assim, ó. Se not formulário, formulário é o nome do nosso formulário, ponto sexo, ó, sexo é o que? É o nome do campo, ó, sexo, está aqui o nome do rádio. E aqui ele vai ter, no caso, um parâmetro 0, ponto checked. O que eu estou dizendo aqui? Estou verificando o seguinte, ó, observa que aqui tem essa exclamação, e essa exclamação significa não. Então, se o sexo 0, ou seja, se índice 0, que no caso é o masculino, não tiver marcado, no caso aqui checked, checked é marcado, e a negação de um marcado é não marcado. E isso aqui, 1, também não, então o sexo é obrigatório. Vamos executar e ver. Ó, aqui eu não vou deixar, ó, o campo nome é obrigatório, o campo é obrigatório, e agora o campo sexo é obrigatório. Quando eu coloco, então muito bem, ó. Então tá aí. Então nós já validamos esse, agora vamos validar o estado, né? Aqui no estado, no caso, vamos validar o estado então. Eu vou criar, no caso, mais um valor aqui para o estado, que é justamente para dar certinho. Aqui, ó, vou colocar um
aqui o UF, e vou chamar isso aqui de UF. UF. E vou dizer que ele vai estar marcado. Ó, tá aí, ó. Quer dizer que é para você selecionar o UF, né? Então, quer dizer, se ele tiver marcado, essa palavra UF, significa que nenhum está marcado. Então, eu vou fazer como aqui? Primeiro aqui, eu vou selecionar aqui. Aí, eu vou tirar isso aqui, lógico. E vou colocar assim. Se formulário, ponto. No caso lá é estado, ponto. Selected index igual a 0. Então, o campo estado é obrigatório. O que eu estou fazendo isso? Formulário ponto estado. Quem é o estado? O estado está aqui, ó. Cadê o estado? Ó, estado é o nome dele. Quer dizer aqui, ó, aqui é o índice 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. É um array. Então, se tiver selecionado o primeiro, significa que nenhum está selecionado. Vamos executar e ver se deu certo. Aqui sim, aqui sim, aqui sim. Aqui passou, né? Então deu algum erro aqui. Na verdade, estava faltando só atualizar aqui, né? Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Executando, ó. O campo estado é obrigatório. Por quê? Porque está selecionado esse. Se eu clicar qualquer um, ó, aí passa. Mas se eu selecionar o primeiro, aí ele já disse que não o campo é obrigatório, porque não foi nenhum selecionado. Então, nós já fizemos do edit, do text, nós já fizemos do estado, nós já fizemos do radio button. Agora nós vamos ver então aqui, né, no caso de um checkbox. Como é que você vai validar o valor de um checkbox? Então, para você validar um campo, esse campo aqui é muito fácil. Ó. É só você verificar quais os que você quer obrigatório. Tipo assim, pelo menos um tem que ser obrigatório. Então, você vai fazer a seguinte condição. Ó. Então, vamos lá. Você vai verificar se todos estão desmarcados. Aí você vai dizer quem você quer. Qual é o nome dele? O nome dele é o OPT1, OPT2, OPT3. Então, vou fazer isso. O formulário, ó, se not, formulário, ponto. OPT1, ponto checked. Eu vou colocar aqui um assim. Vou colocar aqui um mais externo. É só pegar esse valor e então, se o 1, se o 2, se o 3, se o 4 e o 5, então você vai colocar o seguinte: o campo preferência, digite pelo menos, selecione pelo menos uma preferência. Selecione pelo menos uma preferência. Então tá aí, ó. Vamos lá ver se tem alguma coisa errada aqui. Formulário.opt1, opt2 e opt3, opt4, opt... Ó, bem que já tem, né? opt4 e opt5. Tá aí. Executar. Vamos salvar aqui várias vezes para poder atualizar. Vamos executar aqui, 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 aqui e desmarcar esse. Observa que ele diz que tem que ter pelo menos uma preferência. Vou marcar uma e aí passou. Tá? Então, por que eu fiz isso? Quantas preferências você quer? Aí você vai determinar. Aqui no caso, isso aqui só vai ser executado se todas as condições forem obedecidas. A regra do i. Então, se pelo menos um for falso, então isso aqui tudo se torna falso. E logo ele sai do laço. Então, assim nós vimos validações em JavaScript. Aqui no nosso curso, nós não vamos nos aprofundar muito na questão do JavaScript, não. É claro que eu ainda talvez faça um curso de JavaScript
mostrando todas a sintaxe do JavaScript, mas por enquanto isso aqui já basta. Nós já fizemos um curso de CSS, um curso de HTML, aí para fazer um curso mais de JavaScript já vai ficar muito grande. Então, espere que talvez a gente faça um curso de JavaScript, isso vai depender do tempo. Mas está aí. Então aqui você faz as validações no lado cliente, né? Essas foram feitas no lado cliente. E como que eu posso fazer essas validações no lado do servidor? Então é isso que nós vamos fazer agora. Por quê? Porque basta o usuário, olha só, ele vem aqui, ó. Então basta o usuário vir aqui, ó, na opção exibir código-fonte. Observa que ele já tem o nosso código todinho. Então basta ele tirar isso aqui e executar o nosso comando, essa página e pronto. Ele vai passar. Então isso aí ainda não garante que o seu código está seguro. Por quê? Porque é visível no módulo, na aplicação cliente. Acabei esquecendo. Existe uma validação que é muito importante. Exatamente a validação de e-mail, né? Eu vou trocar essa palavra aqui, nome, vou trocar por e-mail, para ganhar tempo. Cadê? Vou colocar aqui para e-mail. Validação de e-mail, porque você sabe que para existir um e-mail tem que ter o arroba, né? Dentro dele tem que ter o arroba. Então, para você verificar se realmente aquele e-mail é válido, então você vai fazer o seguinte, ó, vamos verificar assim. Aqui primeiro eu vou verificar se está vazio. Depois eu vou juntar os dois. Aqui eu vou verificar o seguinte. Aqui no caso, nós vamos usar uma expressão chamada de index of. Essa palavra index of, ela vai servir para localizar um caractere, um conjunto de caracteres dentro de uma string. Então eu estou verificando aqui se o arroba existe dentro desse conjunto de caracteres. Se não existe, então ele retorna para nós -1. Então se ele retornar para nós -1, significa que ele não encontrou. Aí no caso você colocaria assim, ó, e-mail inválido. Tá? Então quando você quiser validar e-mail, você coloca assim, ó, o nome, o ponto. No caso aqui tem que ter o value, né? Value.indexOf, quer dizer, o valor dele vai verificar se existe o arroba dentro. Se não tiver, validou. Ó, vou colocar aqui, ó. Tudo está valendo, ó. Todos estão valendo. Ó. Vou executar e não deu erro, né? Não executou não. Vamos voltar lá e ver o que aconteceu. Então, como sempre, tem algum erro. O erro aqui é porque SO é maiúsculo e ele é case sensitive. Então aí simplesmente isso. Vamos atualizar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. E agora deu, ó, e-mail inválido. Veja que ele passou pelo primeiro porque tem alguma coisa, mas como não tem o arroba, ele deu e-mail inválido. Se eu colocar aqui arroba, aí ele já passa e vai verificar agora o endereço. Mas aqui ele já passou. Então tá aí, ó, agora passou. Tá? Então aqui você coloca esse index of para você localizar algum caractere dentro de um determinado valor. Você poderia colocar assim ou assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, você poderia colocar assim, se isso aí igual a vazio, ou não é assim não. Ou é assim. Então, ou isso aqui, então você vai dizer campo nome é obrigatório ou inválido. Aqui para você entender o uso do ou. Quer dizer, para isso aqui ser verdadeiro, ou uma coisa ou outra, tá? Vamos atualizar aqui. Executando. O campo nome ou inválido, né? Então já deu certo, né? Agora se eu colocar alguma coisa, ó, ainda continua errado. Só vai passar se eu colocar o arroba. Agora sim, passou. O resto são outras coisas, certo? Então aqui o ou. Função que você observa o ou. Então, ou isso, ou isso. Se isso acontecer, ou isso aqui acontecer, então significa que ele vai entrar aqui no laço. Então, aí nós validamos.
Eu espero agora você na próxima aula, onde nós vamos tratar a respeito da validação no lado do servidor. Essa foi a validação do lado cliente. Na próxima aula nós vamos fazer essa validação no lado do servidor. Só ver se tem mais alguma coisa para escrever. Acredito que não. Então, até mais.